Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês me conhecem, eu sou a professora Mônica. Estou aqui hoje num contexto diferenciado. A minha aula hoje eu conto muito com a ajuda de vocês, que ela vai acontecer sem os famosos slides, sem o PPT. Eu vou dar aquela aula como se fosse na sala de aula. Eu vou imaginar aqui que esse flip é o quadro negro, aquela lousa verde. Estou aqui solta, mas olha só. É uma aula, assim, diferenciada realmente, porque eu não dava aula com o celular na mão. Você dava aula, Dani? Olha quem é minha moderadora Bom hoje. dia, alunos! Não, eu não dava aula com o Você celular dava na mão. aula? Malemar com um livro, eu acho que nem um livro. A gente não conseguia. Eu estou sentindo falta, sabe o quê? Do meu avental. Eu fiquei pensando, por que não fui buscar Dos meu bolsos, né, avental para colocar tudo. para colocar no bolso? Cadê meu apagador? Bom, é diferente. Então, a gente vai tentar fazer uma aula de língua portuguesa, explicando para vocês os conceitos tudo no Flipchart, imaginando que a gente estivesse na sala de aula, porém com o celular na mão. E vamos interagir com vocês no chat. Então, a gente pede que, por favor, vocês sejam bastante legais com a gente, que vocês interajam ali para fazer a aula acontecer como se fosse numa sala de aula. Eu tentei colocar aqui a nossa apresentação. Tananã. Qual que é o nome da aula de hoje, Dani? Além do texto. Além do texto, gente. Oitavo ano, a habilidade que vamos acionar, eu tentei rapidamente escrever, mas vi que faltou um númerozinho aqui antes do 4. A habilidade que vamos acionar tem esse código EF08LP, e aí é 04, porque tem vários alunos que anotam, né, Dani? Sim. E aí depois eles podem procurar lá, ó, EF08LP04A. A Dani vai falar bem devagarzinho essa habilidade. Então, vamos lá. A habilidade que vamos acionar é identificar aspectos linguísticos e gramaticais, ortografia, regências e concordâncias nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação, acentuação, hifenização, estilo, etc., em funcionamento em um texto. Hoje até a habilidade está diferenciada, né? Você viu? Eu tô aqui com o celular, com o computador. Gente, o conteúdo da aula de hoje é análise textual e gramatical. Esse vai ser o tema geral. A gente vai ainda continuar naquela análise do texto anterior e vamos mostrar para vocês. Óbvio, a gente sempre faz isso. A partir de um texto, trabalhar os pontos gramaticais. Quais serão os objetivos da aula? Eu vou falar aqui para vocês, professores. Olha só, alunos, nossos objetivos são revisar o gênero textual lenda. A gente vai tentar sistematizar aquilo que a gente começou na terça-feira. Concluir a análise textual do texto A História Oficial, trabalhada na terça. E também explorar trechos do texto, explorar ali dentro daquele texto frase, oração e período, já entrando ali na proposta da situação de aprendizagem 3 do caderno do professor, do caderno do aluno. A versão estendida que já está lá na intranet, não é, Pro? Sim, os professores conseguem pegar tanto do aluno quanto do professor. Então, o aluno que não tiver, que de repente não recebeu esse caderno, que eu acho que ninguém recebeu, não sei se ele foi impresso, o professor consegue puxar aquele caderno, baixar aquele caderno e enviar para vocês de alguma forma, porque eu acho que é importante ter esse material impresso na mão. Eu acho que faz muita diferença, Sim. Principalmente em relação aos textos. Tudo bem que alguns textos a gente acrescenta, né? Mas eu acho que é bem legal. Vamos começar com uma acolhida? Bora lá? Bora lá, gente. Ó, a acolhida tá aqui já no flip, que eu já deixei anotado para vocês. Na aula passada, tivemos o contato com o texto A História Oficial. Quem escreveu a História Oficial foi a Yara Panchame Ávila. Contei para vocês que ela foi minha aluna da EJA. Ela ainda, não é, Yara? Então, ela escreveu um texto super legal. E eu quero perguntar para você, aluno aí, o que você lembra desta história? Será que um minutinho eles deixam o chat fervendo aí para a gente já pegar umas respostas? Eles já estão no bom dia, oi, bom dia, né? Opa, então bora lá. Deixa um minutinho, Mônica. Tem como deixar, gente? Ah, não. Ah, tudo bem. Aqui é ao vivo. Não tem como congelar a imagem e deixar um minutinho no chat hoje. Então, mas eu acho que não precisa congelar. Não precisa, Faz o seguinte, o que você lembra da história da lenda? Um minutinho para vocês. Coloca. Calma, Dani. Calma que a gente tá no ao vivo aqui. Gente, A sereia Yara. deixa eles colocarem. É verdade, eu esqueci que congela uma tela igual o PPT. Vai Ai, congelar a gente aqui assim, não tem como a gente ficar congelada. Da lenda da sereia Yara. Ah, tá. A história oficial Esther. era a lenda da Yara, gente? Esther.
A Esther falou que a lenda oficial era a lenda da Yara? Davi, que era uma sereia mal compreendida. Ah, tá. Era uma sereia mal compreendida, interessante. Quero mais. Isabela, Deixa eu abrir meu chat. lembro da intertextualidade com a história da Ariel. Perfeita. Quem respondeu? Eita, nós, Isabela. Isabela, muito bem. Flávia, ela conta uma das versões da história da sereia Yara. Muito bem. Maria, Yara seduzindo os marinheiros. O que é legal é a aluna falar assim, ela conta uma das versões, porque, gente, a lenda da Yara tem inúmeras versões. Numa ela canta e encanta e consegue um namorado. Na outra ela canta, seduz e aí leva pra morar no mar com ela. Outra ela mata. Mata os pescadores. E aí o que foi legal é que a proposta todas falam que sempre ela é muito linda, né? Uhum. O que foi interessante, Dani, é que a proposta da Yara, que escreveu a história oficial, foi colocar o ponto de vista dela, mas aí ela colocou lá, essa é a história oficial. Mas não tem muitas histórias assim agora, várias releituras, né? Nós temos várias releituras, por exemplo, do filme da Bela e a Fera. Isso. Do filme da Branca de Neve e dos Sete Anões. E aí, se você reparar, algumas histórias começam lá. Essa é a história oficial. Eu adoro. Verdade. Eu me divirto vendo, porque assim, eu acho que é muito interessante a gente ver vários pontos de vista e a história de vários ângulos diferentes, né, Mônica? Olha, a gente já pode até deixar aqui uma deixa aí, professores, peçam para vocês, para os seus alunos aí, vocês podem criar. Essa é a história oficial. Você conhece aquela lenda ou conhece aquela história que vai passando de geração em geração? Aí vocês podem criar de vocês a própria narrativa. Essa é a história oficial e criam lá de acordo com o seu ponto de vista. A gente tem a história aqui, Mônica, se você quiser ler. Vamos a gente ler. bloqueia o chat. Pode bloquear o chat um pouquinho. Tá bom. E aí a gente lê. Eu começo ou você começa? Calma, deixa eu achar aqui o meu. Então vamos lá. A história oficial. Vocês ouviram o podcast, certo? Na aula passada com a professora André e com a professora Mônica desse texto. Agora a gente vai ler o texto para retomar, até porque eu estou vendo que vários alunos estão com opiniões diferentes, né? Então eu acho que é importante a gente retomar o texto, sim. Podemos? Podemos. Achou aí? Não tô achando, não. Eu leio aqui, Mônica. Tá Fica bom, aí. então eu só não vou fazer voz. Porque na aula passada quem leu fui eu. Eu apresentei num podcast, agora quem vai fazer é a Dani. Vamos lá. Ah, mas eu não tenho toda essa vocação artística para vozes. Então vamos lá. Leia. A história oficial. O dia estava ensolarado, muito propício para pegar um bronze e tirar a lama do cabelo. Fundo de rio é bom, mas é cada nó, cada dread, não é fácil de cuidar assim. A indiazinha pega seus apetrechos de beleza, vai para a superfície do rio e escolhe uma pedra confortável com o sol batendo em cima. Fica ali, feliz, desembaraçando as madeixas, ensaiando seu concerto para uma só voz. Final de ano chegando, ela precisava estar pronta. No reflexo do espelho d'água, a perfeição. Estava se sentindo linda. Pele, ok. Cabelo, ok. Voz, ok. Até que escuta um. Olá em casa, hein? Logo em seguida, outro completa. Casa, comida, roupa lavada. Topa? Yara faz a egípcia. Continua se admirando no espelho e começa a entoar o mantra budista. Tentando se acalmar. Outros 4 pescadores se juntaram, falavam de tudo. Um deles chegou a fazer referências à indiazinha e comentou: semaninha de lucro. Ela ficou indignada. Semaninha de lucro? Tão pensando que eu sou um objeto, é isso? Malho todo dia, faço dieta equilibrada, semaninha de lucro? Não vou dar ousadia, perder minha classe com esses... deixa pra lá. Vem sol, Não satisfeitos, começaram com citações musicais. Você é luz, é raio, estrela e luar. Aí tem que cantar. Você é luz, é raio. Eles ficaram assim. É raio, estrela e luar. Jesus, ficaram, né? Um outro mais empolgado grita: uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Jesus, a que ponto chegamos? Pronto! O homem nem terminou de dizer feiticeira.
aparece Dona Otília, mulher ciumenta, toda descompensada, gritando: feiticeira! Feiticeira! Ou poderia ser também aquela música Feiticeira. Vai Eu não saber. sei essa música. Não tem uma música feiticeira, mas não lembro como é que canta. Feiticeira. Gente, quem que é? O Dair José? Não sei, os professores respondem depois. Não sei, Flávia, você sabe quem canta essa música? Bora. O homem se assusta. Era a própria esposa dele quem gritava atrás dele. Na tentativa de escapar do flagrante, o pescador sai correndo e, sem querer, vai esbarrando e empurrando alguns pescadores, que a esta altura já eram uns 10. Todos caem no rio. Yara, tentando se acalmar, entoa a dos budistas. Quanto mais gritos ela ouvia, mais prolongava. Diga-se de passagem, numa afinação digníssima. Foi um corre-corre. Alguns pescadores fugiram para suas casas. Uns 3 se afogaram, inclusive o marido da Dona Otília. Os ventos correram para ver o que estava acontecendo. O sol se recolheu, orgulhoso de sua amada. Foi um rebuliço só. Yara, assustada, resolveu se recolher no fundo do rio. Andava triste, sob fontes seguras de Dona Otília. Passara a sentar na beira do rio, à espera ou do marido, ou da Yara, para tirar satisfações. Falava para todos que o marido havia sido enfeitiçado pelo canto da sereia e agora estava morando no fundo do rio com a outra. Não tinha mais como continuar morando ali. A indiazinha pediu ao deus Poseidon, que autorizasse a se mudar para o mar. Assim que houve a chance, ela pegou carona com seus botos e se jogou no mar. Foi adotada por Tritão. Ali, sim, era vida. Tingiu os cabelos de ruivo, repaginou as roupas e mudou de nome. Agora chama-se Ariel. Foi descoberta por um caça-talentos de Hollywood e hoje vive linda, plena e famosa. Ah, sim, na aldeia ainda procuram por uma tal de Yara. Dizem que encanta com seu canto, que na verdade era um mantra. E reza a lenda que ela mata os pescadores, mas ninguém foi ouvir o que Yara tinha a dizer. Enfim, muitos sempre culpam a vítima e outros, sem saber nada, a idolatram. Yara, como é que é? Panchamé? Panchamé Ávila. Ávila. Ai, Yara, que texto Uma legal. delícia Uma esse texto. delícia Nossa, ler esse gente. texto. Muitas referências, muitas intertextualidades. Aê, vamos dar o gancho aqui, Dani? Aí a gente continua a análise textual da aula anterior e faz aquela amarração legal, gente, para a gente comparar, porque a gente estava numa toada lá em agosto, no finalzinho de agosto, antes do recesso, falando sobre o gênero mito. E aí a gente quer comparar mito com lenda. Presta bem atenção aqui. Intertextualidade, resumidamente, é a conexão estabelecida entre 2 textos. Opa, é aqui. Gente, intertextualidade, a relação, a conexão. Filma aqui pra gente, ó. Coloca aí. Aê, muito bem. Olha lá. Resumidamente, conexão estabelecida entre 2 textos. Vocês viram? Um é o texto da Yara, que a Dani leu novamente aqui, acabou de ler. Aí tem esse texto. E aí a gente tem a letra da música do Rick Renner, Uma Deusa, uma Louca, uma Feiticeira. É um texto. Houve ali uma conexão entre os 2. Temos a história da Yara, entre aspas, né? A gente vai pontuar, ó. É a música do Rick Renner, como a gente falou na aula anterior. Pode ser aquela música da Feiticeira. Não, e aquela música, pele ok, cabelo ok, voz ok. A gente falou cabelo ok, pele ok. Também tem aquele funk lá, Sim. não é? Teve uma outra do Vando, uma outra música que foi citada ali também. Também Então, tem referência a uma novela. Lembra que ele isso. falava faz a egípcia? A Yara faz a egípcia. E teve também, o final do texto culminou que a Yara, ela se tornou a Ariel. Ela largou aquele contexto e foi para Hollywood. Outra intertextualidade. A gente fez tantas referências e aí fizemos com que, aliás, nós, não, a Yara, né? Ela que é a autora. Ela fez com que um texto conversasse com outros textos, gente. Isso daí não é pecado. Muitas vezes os alunos têm que escrever narrativas, Dani, e eles não têm inspiração. Vocês podem usar a intertextualidade como e deixou um bom o artifício. texto até mais atraente, interessante para as pessoas da idade dele. Eu me diverti muito rindo. Ah, eu também Eu só não conhecia a música da Feiticeira. Mas eu acho que foi algo muito legal, porque nos recorreu a várias outras coisas, que é a ideia da intertextualidade. A intertextualidade, gente,
quem consegue fazer, trabalhar com a intertextualidade, é bastante criativo, porque você vai linkar a narrativa que você já está construindo àquele texto que já existe. Então, vejam bem, é um artifício, porque quando você não tem muito o que dizer ali na sua história, você pode se apropriar de outras partes de outros textos, e aí mostra que você é criativo, as pessoas vão fazendo as referências ali e vão adorando a sua narrativa. Olha, a gente ainda vai falar tanto de narrativa, oitavo ano, vocês não perdem por esperar, aí que vai chegar a recuperação e a gente precisa que vocês já comecem a ser instigados com isso, a intertextualidade. Então, é um bom recurso. Vocês entenderam o que ela é? E aí eu vou sistematizar para depois abrir o chat e fazer uma pergunta para eles. Porque, Dani, a aula anterior, a gente tinha um nome, o nome da aula era É Lenda? Era uma pergunta, aula de terça-feira. É lenda? E aí a gente não conseguiu abrir para vocês responderem. A história oficial, o texto que a Yara escreveu para a gente, é lenda? Vamos ver aqui o gênero lenda novamente para vocês. E aí eu sistematizei aqui no Flipchart, e quem quiser já fazer as anotações, pode. Essa aula é legal para vocês ficarem com o caderno mesmo na mão aí, anotando, apontando. Gente, gênero lenda. É uma narrativa fantasiosa, tá vendo? Ela não é verídica, né, Dani? Não confere a nossa vida aqui, que a gente... a Ariel, que está lá em Hollywood, ela estava aqui no Brasil anteriormente, mas ela tem uma Aí ela é cauda... adotada por Poseidon e Ai, depois gente, vira Tritão e blá, blá, blá. mais uma intertextualidade, não é? Com a mitologia lá, com seres mitológicos, que também teve lá no texto da Yara. Que rico foi esse texto. Olha, o gênero lenda, ele é uma tradição oral. Foi até propositalmente que a gente fez isso. A gente pegou na primeira aula e apresentou o texto no podcast. Agora a Dani foi lá e fez uma leitura dramatizada por ela aqui em voz alta. Tá bom? E a gente pode até pensar lá nas redes sociais em lançar esse texto para vocês verem? Pode. Só que o que é legal é, será que vocês conseguem reproduzir essa história da Yara, agora que vocês já ouviram 2 vezes, reproduzir para outras pessoas? Eu disse para vocês que tem uma rede social chamada Anchor. A gente coloca podcasts lá. Eu, por exemplo, coloco as leituras. Se vocês forem lá no Anchor, que é um aplicativo, procurar por aquela Mônica, vão me achar. Vocês podem ouvir a história novamente e aí fica bem marcada essa questão da tradição oral. Quando a gente fala de oralidade, é porque o texto está aqui, né, Dani? E quando é oral, né, Mônica, é aquilo, quem conta um conto... aumenta um ponto, né? Então, o legal das lendas é que elas foram também se modificando ao longo dos anos, das tradições, porque cada um foi ouvindo com uma coisinha a mais, a menos, acrescentando seu ponto de vista. Posso confessar? Vai. Isso é muito legal, aí a gente pontua mesmo. Olha só, quando a Yara escreveu o texto que ela entregou pra gente, ela colocou lá, se ela estiver vendo, ela vai falar, é verdade, que ela colocou aqui, repaginou o visual, ficou loira e foi para Hollywood. Aí a Andréa foi colocar o texto e foi pedir para eu gravar o podcast. Mônica, você não pode falar que a Yara ficou loira e virou Ariel. A Ariel é ruiva. Os alunos vão falar mal da gente. Aí eu... como se fosse uma tradição oral. Então a gente vai contar a história de outro jeito. Pode, Yara, a gente vai contar que ela ficou ruiva. Ela falou, tudo bem, podem contar do jeito que vocês quiserem. Por Só quê? que podia ser uma Ariel agora loira, uma nova Ariel loira. E agora, quando eles forem contar, a Ariel pode ser de um outro jeito. Ela pode ser empoderada, ela pode ter o cabelo black, pode ter o cabelo armado, assim como o meu e tal. E a Ariel ser uma outra figura. Pode ter isso, porque na tradição oral, quando é passada de... Quantas lendas será que eles já ouviram? Será que eles já ouviram lenda? Como a gente falou no começo da aula, a lenda da Yara mesmo tem várias versões, porque em cada canto que foi se contando essa história, em cada canto aumentaram um conto, colocaram alguma coisa, e isso é que é a riqueza da lenda. A lenda, enquanto tradição oral, se apresentam várias versões, tá bom? A lenda, gente, ela explica fatos misteriosos. E aí, lembrem da minha aula que eu coloquei lá sobre mito, que eu falei da caixa de Pandora. Quando eu coloquei as características do gênero mito, uma das características do gênero mito era que ela explica as origens do mundo. Explica ali como que se deu a criação do homem, a criação da mulher. A gente viu bem,
lá na relação da Pandora, não é? Eu ainda fiz uma intertextualidade da Pandora com a Luísa Sonza. Você já viu que o CD da Luísa Sonza, o nome é Pandora? Não. A Luísa Sonza, ela fez uma intertextualidade, ela conversa ali com aquele texto Caixa de Pandora. Você sabe que eu estava assistindo também um programa de GNT, das mulheres lá, que tem aquele programa, e elas estavam falando da caixa de Pandora. Ai, tava. Quase que eu filmo e falo, olha a nossa aula aí, super legal, né? Então, um Uhum. contexto tão atual, e eu vi mais uma referência da caixa de Pandora essa semana. É, a gente viu mesmo, gente. Se vocês jogarem no Google lá, tem um texto que é uma tese, uma dissertação, que fala lá sobre a pobreza no Brasil, a caixa de Pandora brasileira. A gente viu, a Andréia até estava mostrando para mim, lá de 2005, se não me falha a memória, e aí também faz uma intertextualidade. Olha só, olha só. Eu só falei da caixa de Pandora para a gente voltar, para vocês entenderem a diferença entre lenda e mito. A lenda, ela vai explicar fatos misteriosos, coisas sobrenaturais. Já o mito, ele tem ali mais que uma função de explicar a origem do mundo. A origem do homem, como é que surgiu o homem? Então, ali na Caixa de Pandora, a gente viu como é que a mulher veio E parar além das aqui. vezes, Mônica, nem explica, só apresenta fatos misteriosos também, Também tem né? essa. Também tem essa de algumas lendas, como a gente vê que elas vão se modificando, algumas não chegam a explicar, chegam só a apresentar muitas coisas misteriosas, sobrenaturais. Tem um conflito de mistério ali que vocês podem também procurar em relação à narrativa de mistério. Professores, olha, quando vocês forem lá na intranet, ter o acesso do caderno do aluno, eu vou até apontar que eu esqueci, eu ia apontar isso lá na minha aula de mito da Caixa de Pandora, o texto da Caixa de Pandora que está lá no caderno do aluno, na versão estendida, né, que é a situação de aprendizagem 3, não me falha a memória, ele começa assim, conta-se a lenda, só que aquele texto da Caixa de Pandora deveria ser conta-se o mito. Por quê? Porque o mito tem ali aquela função, vamos dizer, meio uma função social, de explicar as origens do mundo, as origens do homem, da humanidade, as forças que a gente tem aqui na natureza, tá? Mas isso que está no nosso mundo. Já a lenda é diferente, porque a função dela é mais expor os fatos misteriosos de determinadas regiões, as coisas sobrenaturais que acontecem Contar ali. de uma forma divertida, mística, Isso, misteriosa, né? isso. E assim, fazer parte da cultura dos povos, que é a parte final. Porque é super interessante quando a gente vai para o Nordeste, a gente que tem família no Nordeste, sabe, né? Sempre tem algum parente que fala assim, mas As lendas da eu vi. região, né? Eles falam assim, mas eu vi o Saci. É verdade. Coloquei dentro da garrafa. Na minha família tem. Aí fala, eu vi. Ah, você viu o Saci? Eu já vi. Fulano já viu também. Colocou, guardou o Saci Ou dentro da quando fala que garrafa. existe a mula sem cabeça. Ou existe outros seres aí, né, que a gente só vê em coisas sobrenaturais e místicos, não existe. E a lenda tem muita origem indígena, africana, Ótimo. né? Inclusive o texto que a gente ia trazer antes desse era uma lenda indígena, se eu não me engano, Sim, se eu não me sim, engano, sim, né? sim. Então, assim, tem muito, gente, procure, porque é uma mais divertida que a outra. E é bem interessante, né? Muito bem. E aí vocês já entenderam, então, a diferença entre lenda e mito. Por favor, vão sistematizando aí, porque são gêneros textuais diferentes. Quando for ali da nossa revisão, Vamos fazer um mapa. quando for... Porque o oitavo ano, muitos fazem isso, hein? Isso. Vitor inspira. Vitor Tem inspira. o lettering também. A Isa também é do oitavo, eu acho, se eu não me engano. Ela é do nono. Do mas nono? tem os... É verdade, a Isa é do nono, mas temos outros. Então, quem sabe aí um mapa mental, conceitual, lenda e versus mito? mito, seria uma ótima. E aí Seria. também, quando vocês forem escrever as narrativas de vocês, façam a intertextualidade com lenda e mito, mas focando que cada um tem uma função social diferente. Então, eu vou deixar para vocês um minutinho agora que eu quero fazer a pergunta. Vamos colocar aí na tela que a gente volta em instantes, mas é um minutinho só. Presta atenção na pergunta. A história oficial. A história oficial, o texto que a gente leu, trabalhou na aula de terça e hoje é lenda. Sim ou não? Tenta justificar pra gente, tá bom? Um minuto, bem rapidinho. Abre o chat, por favor.
Muito bem, voltamos. Ô, Dani, o que você achou aí? Então vamos lá, muitos sims, tá? Justificativas. Mariana, sim, é uma lenda, já que tem uma narrativa fantasiosa. O Cauã colocou, ai, saiu, mas ele colocou alguma coisa que faz uma referência no texto assim, reza a lenda. Isso ajuda. Legal. Abner, sim, pois é uma história contada, inventada por uma aluna do CMSP. Ela não é do CMSP, né, Mônica? Não. Então seria lenda, pois é uma história que não foi passada de geração por geração, que foi mudada, não, Sim. né? Aí depois, Felipe. Colocou não, o Felipe. Ai, mas eu acho legal a gente ver a justificativa. Qual? Porque ela não fala de uma índia que foi morar no Rio. Ele fala de uma índia que foi morar no Rio e se transformou em metade peixe e metade mulher. Mas o texto já apresenta ela no mar com a cauda ali, tomando um sol ali, Sim. que ela é uma sereia de Yuri, cauda. sim, e como se fosse uma mistura de lenda e do nosso cotidiano, que é a intertextualidade. Ele sacou a intertextualidade. Não somente a intertextualidade, mas também aquela questão da tradição oral, né, gente? Sim. Vilena. Sim, é uma narrativa fantasiosa. Jonathan, sim, porque ninguém tem prova se existiu e também não tem comprovação científica. E eu segurei meu dedo aqui, que eu tô com o chat aqui no meu celular, gente. Olha só, a Júlia Popove, pode ser? Os dois textos são lendas, porque não existe sereias. E sim, a Giovana também fala, porque tem fantasia. E na lenda, uma das características são essa. Perfeito, gente. Perfeito. É isso mesmo. Ó, gravem bem isso. Não importa que a Yara veio escrever hoje. 2020, nesse ano. E a lenda da Yara vem de lá, sei lá, de 100 anos atrás, que seja, não importa. A tradição oral, ela permite isso, que você vá aumentando, vai mudando, não sei o quê, mas continua sendo lenda. Porque a gente não tem uma mulher com cauda, a gente não tem ali alguém que vai para a ponta. Mas ela faz uma referência à pedra, ao sol. Isso que eu ia falar. Ela faz algumas referências que você consegue perceber, mesmo não citando de repente o nome e tal, que refere-se a essa lenda. Né? Então, tem algumas sacadas aí bem... Esse texto, na verdade, foi muito inteligente. Eu tenho que parabenizar essa menina. Porque, meu Deus do céu, de verdade. Ai, gente, Yara, você é tão fofinha, tão inteligente. Arrasou. Eu tô aceitando o texto, Yara. A Yara da Brasilândia. A gente com certeza vai usar e abusar desse texto, não é? Com certeza. Bom, e aí, gente, bora lá, que a gente agora está nos 10 minutinhos e vamos cumprir os objetivos da aula. Por quê? Porque um texto, a gente não precisa só ficar ali no estudo pontual do gênero textual, que a gente sempre está acostumado a fazer. Óbvio, é sempre bom conhecer os tipos e gêneros textuais, saber a função social deles, o que cada um trabalha. Lá na frente isso nos ajuda, inclusive nas questões de vestibular e tudo mais. As bancas examinadoras Tivemos uma aula de Enem sobre isso, inclusive, né? Tem uma aula de Enem aí no Centro de Mídias, falando sobre tipos e gêneros textuais e a importância de reconhecê-los, não é? Mas também de um texto a gente pode tirar muitos pontos gramaticais. E aí a continuação dos pontos gramaticais que a gente tem na situação de aprendizagem 3 é falar sobre frase e oração. Será que tem diferença entre frase? É uma aula, inclusive, que será ou amanhã ou terça-feira, né, Mônica? Essa aula já está pronta, então, assim, a gente vai indo retomando e aprofundando, para vocês não ficarem, é aula repetida. Não, a gente vai tentar ir aprofundando para futuramente não ter problema. Claro. E assim, a gente tem que entender bem o que é frase, o que é oração, pontuar direitinho. Para depois entrar em período. E aí vocês vão numa matéria que vai chegar até o ensino médio com muitas classificações, muitas, a gente vai falar de termos da oração, mas de muita sintática, tá bom? Então, calma que a gente vai começar por diferenciar frase de oração. E aí eu trouxe aqui na minha lousa, né? Se eu fosse escrever, a gente não ia conseguir dar conta aqui dos últimos minutinhos. Eu peguei um trecho do texto da Yara. Gente, aquele trecho que tem a intertextualidade, Dani, que você gostou. Leia para mim, Dani. No reflexo do espelho d'água, a perfeição estava se sentindo linda. Pele ok, cabelo ok, voz ok. Até que escuta
Olá em casa, hein? Ai, que raiva que dá desse olá em casa, hein? As meninas Eita. entenderão. Olha, eu posso até pegar uma caneta aqui diferenciada, pontuar para vocês aqui, ó. Pele, ok. Cabelo, ok. Voz, ok. E mostrar. Gente, isso daqui é uma intertextualidade, tá bom? Aqui está a marca daquela intertextualidade que a gente comentou. Aquela musiquinha que todo mundo ama. Que é o Cabelo ok, Maquiagem, ok. sobrancelha Também ok, Pode ser a qualquer unha coisa tá ok. ok. Pode ser qualquer coisa ok. Canetão ok. Flip chart ok. Chat ok. Pode ser, né? Bom, intertextualidade. Brota É um texto, na aula do CMSP. Brota nessa aula para aprender o português. Ó, boa! Fiz a intertextualidade. Queremos aqui. memes, Yamê. Cadê a Aimee, né? Aimee. A dona da página de memes é do 8º ano, gente. Muito bem. Aí eu coloquei, gente, perdoa, professora é assim mesmo, né? Eu coloquei aqui a minha piranha de cabelo, porque eu acho que ficou mais fácil de segurar a lombada pra gente enxergar melhor aí na câmera. Eu quero fazer a análise dessas duas últimas linhas especificamente, tá bom? Então a gente tem até que escuta vou pegar uma outra cor aqui, Dani. Olá em casa, hein? Eu vou tentar puxar para vocês aqui frase versus oração a partir dessas duas. E, Dani, qual que é o mote principal para a gente descobrir se é frase ou oração? Era bom perguntar pra ele, você não acha? O chat está aberto? Abre o chat aí. Então, gente, o que seria aí frase e oração? O que diferencia? Já perguntamos isso antes. Bora lá. O que diferencia frase de oração, para ficar mais simples? Tá? E aí a gente vai analisar ali. O chat está aberto, vamos lá. Pode deixar com o chat aberto, gente. Olha, a gente queria que vocês tentassem ver aqui entre a 1 e a 2. Oração tem verbos, João Pedro. Ai, que Isadora, lindos. verbos. Ederson, a presença do verbo. Davi. Mas e agora eles vão falar. Qual é que é a oração? É a 1 ou é a 2? E aí, 1 ou 2? E aí, qual bota aí. é a oração? Faz um foco bem legal aqui, gente. Aê, muito bem. Até que escuta olá em casa, hein? Vocês viram que elas têm aí o mesmo tamanho. Pedro, 1. Isabela, 1. Brenda, 1. Miguel, Ótimo. 1. Onde está o verbo? Onde está o verbo? Qual é o verbo aí? Até que Olha que está na lousa. escuta 1. Aliás, que estava lá no GC. Frase ou oração, hein, gente? A 1 é a oração, eles estão colocando. Oração é a 1, mas cadê o verbo? E o verbo? Qual que é o verbo aí? Cadê o verbo, gente? Bora. Já teve? Olha, gente, escuta. Eu tô sem meu chat aqui, deixa eu ver. Tem escuta, Mônica. Eles estão colocando que o verbo é escuta. Brian, Júlia, começaram. Ana. Galera, presta atenção aqui. Josi. Presta atenção aqui. Pra gente matar essa charada, porque existe até, se eles forem procurar lá no Google, você sabe, não é, Dani? Vai ter frase oracional. Mas aí a gente reduziu em oração. A oração não é a do Pai Nosso que estás no céu. A oração dentro da gramática, dentro da sintática, é tudo aquilo que tem enunciado completo, mas que apresenta um verbo, como ali é o centro, não é? Quando eu falo até que, escuta qual dessas 4 palavras aqui que traz o sentido, que traz ali a relação semântica do que está acontecendo de fato? Não é o até, não é o que, e tampouco é o escuta. O escuta é o centro, é como se fosse o coração pulsante aqui dessa. Se não tivesse esse verbo, a gente não teria entendimento de nada. Até que né? Até que um quê? Aí você pensa... Agora, quando você fala até que escuta, você já sabe que vai ouvir alguma coisa. Você já se prepara para o que vem. Sim, né? Muito bem, gente. Temos um valor semântico, né? Já tem, e porque o verbo nada mais é que uma ação aqui nesta oração. Então, a Yara, ela escuta, e aí você vê o que está acontecendo ali naquela narrativa. Os verbos, gente, também são muito importantes. Quando lá na frente, na narrativa, você for construir a sua progressão ali dentro do texto, a progressão textual. Os verbos ali, eles têm uma função primordial em manter ali a coesão e coerência dentro de um texto, não é? Temos uma aula disso também maravilhosa. Vamos, por isso que a gente faz essa base aqui. A gente vai engatinhando para levantar, entendeu? E aqui, gente, olá em casa, hein? Vocês falaram que não é a oração, né? Por quê? Porque não tem nenhum verbo aqui, Dani, não preciso nem perguntar no chat. É uma interjeição. Lá, em... A gente tem preposição, o lá é o pronome, é um pronome demonstrativo de lugar.
casa o substantivo em. Eu posso dizer até que isso daqui é só uma expressão. É né? só uma expressão. É só uma expressão. Ô, lá em casa, hein? Ela não tem ali uma ação. Vai, você sabe que ele estava falando tal, mas ela não trouxe o verbo principal. Então, a gente diz que é frase. Mas assim, parece que só a oração é importante, que a frase não é importante. Pelo contrário, eu vou separar aqui para vocês, para a gente poder pontuar frase versus oração. Gente, a frase e a oração, as duas... Lá, amor, eu falei pronome, né? Pode é falar. Advérbio, né? Advérbio. E o lá é advérbio. Eu corrigindo, também né? falei. A gente É aqui na advérbio, correria gente. Advérbio de acontece, lugar. é verdade, advérbio. Eu falei pronome de lugar, advérbio de lugar. Advérbio de lugar. Tanto a frase quanto a oração, as duas, gente, eu vou colocar aqui, elas apresentam enunciado completo. Tá? Quando eu falo, ô lá em casa, eu entendi completamente o que ele quis dizer, não é? Pode fechar o chat, gente. Pode fechar, por favor. Ambas apresentam enunciado completo, porém, no entanto, todavia, a gente viu que a frase não tem verbo. Essa é a principal diferença, enquanto que a oração tem o verbo. Tá bom? Então, pontuem bem a diferença. Não tem verbo, tem verbo. E aí, a gente vai utilizar os últimos minutinhos. Vamos já passar aqui, ó. Viram aí? Agora pode abrir o chat. Viram aí? Agora a gente vai colocar uns exercícios aqui, galera, e aí vocês vão mostrar pra gente. A gente vai perguntando de uma em uma e vocês vão observando se tem verbo. 1 minutinho e meio, bora lá. 1 minutinho e meio pra acabar. Pra ver acabar. o que vai. Gente, frase ou oração? A 1 e a 2. Vamos comparar as duas que têm a mesma quantidade de palavras? Pro Aline colocou frase. E a 2? Vamos ver se alguém colocou. Gente, a 1 é frase, gente. Olhem Parem. bem. E depois, alguém socorro. colocou aqui, ó. Matheus, oração. Brena, oração. A 1. E a 2, frase. Nathalie. A gente se empolgou aqui, né, Dani? Quando viu, já tá no último minuto. Vamos só explicar a primeira no pare e a 2? socorro, vai. Vamos explicar só a 1 e a 2? Gente, a gente botou de propósito, porque tem uma palavrinha só. E olha só. E confunde, porque às vezes a gente acha que uma muito. palavrinha é só uma frase. Qual dessas duas é verbo, Dani? Pare. Pare, Do porque... verbo parar. Pare. Eu estou fazendo o quê? Dando uma ordem. Isso. Olha aí o modo imperativo. Lembra da música lá do Zezé de Camargo? Pare. Até quando você... A gente dá aula com Tá músicas. musical hoje, né? E socorro. Socorro é verbo, gente? Não. Não, é um grito e tal. Socorrer talvez seria um verbo, mas o socorro aqui é um pedido de ajuda. Gente, olha, teríamos mais outros exercícios? Teríamos. Vocês podem focar, podem Vou deixar printar depois pra minha aula fazer. esse daí. Deixa pra sua aula depois. Olha só, gente, amamos aqui essa aula, a gente explicou bem explicadinho, vocês perceberam a diferença entre gênero, lenda e gênero mito, entenderam, a gente começou a preparar a base para a frase, oração, e depois a gente vai falar sobre período. Na telinha para vocês aí o QR Code para vocês contarem o que acharam da aula que acabaram de assistir. Se não conseguir pelo QR Code, pode ser o link lá. Tá bom, gente? Vamos falar mais de gramática amanhã e terça-feira. Muito obrigada pela aula, Dani. Muito obrigada, Mônica. Foi ótimo. Conseguimos. Beijos, amores. Beijo, até amanhã. gente. Até amanhã. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.